A unidade da Igreja, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica no número 814, se apresenta como uma grande diversidade. Esta se dá primeiro pela riqueza de dons, carismas e ministérios que o Espírito Santo dota a Igreja a fim de que ela cumpra sua missão. Uma segunda é o número de culturas que assimilam o Evangelho. Cada povo, com suas próprias características, vai acolhendo e iluminando o seu jeito de ser pelas palavras de Jesus. Uma única igreja se espalha pelo mundo todo e nas diferentes culturas testemunha a fé em Jesus, nosso Senhor. Na cidade do Rio de Janeiro não é diferente. Inspirados no leme episcopal de Dom Orani João Tempesta, que todos sejam um, a Arquidiocese já se prepara para mais uma edição da Festa da Unidade. No programa de hoje, você vai ficar por dentro de todos os detalhes desse grande encontro que tem por objetivo celebrar e testemunhar a unidade de todos os fiéis da Arquidiocese e a vitalidade da Igreja. Também terá informações sobre a Assembleia Arquidiocesana sobre o Meio Ambiente. Saberá mais detalhes do retiro anual da Pastoral da Comunicação. Conhecerá mais sobre a vida e o legado do mais novo beato brasileiro, Padre Donizete Tavares de Lima, conhecido como o Apóstolo da Acolhida. E fará uma reflexão sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. A Arquidiocese do Rio de Janeiro promove no dia 30 de novembro, com início às 8 da manhã, na Catedral Metropolitana de São Sebastião, a 7ª edição da Festa da Unidade, que neste ano tem como tema Missionários da Unidade e como lema Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Mas você conhece a Festa da Unidade? Já participou dessa grande festa? O evento começa a partir do leme episcopal do nosso arcebispo, o cardeal Orani João Tempesta, que todos sejam um, e tem como objetivo celebrar a unidade de toda a arquidiocese. A maior parte das atividades que foram pensadas coletivamente pelas forças vivas da arquidiocese tem como objetivo a atuação conjunta por meio de rede para o fortalecimento das atividades pastorais em nossa diversificada e pujante igreja particular. Celebrar a Festa da Unidade é celebrar novamente nossa vocação advinda do batismo. Somos um com Cristo e um corpo de membros diferentes que compõem esse, entre aspas, edifício que é a Igreja. Celebrar essa festa é celebrar a vitalidade da Igreja. E é dentro desse contexto que Dom Orani faz uma convocação muito especial a você, amigo ouvinte da Rádio Catedral. Está chegando, caríssimos amigos e irmãos, a nossa Festa da Unidade. Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. A nossa arquidiocese estará unida no dia 30 de novembro, sábado, último sábado do ano litúrgico, na nossa Catedral Metropolitana, das 8 da manhã ao meio-dia, para celebrar a nossa busca da unidade, a nossa missão evangelizadora, evangelizar permanentemente. Você está convocado para participar. 30 de novembro, sábado, das 8 ao meio-dia, em nossa Catedral Metropolitana, a nossa Festa da Unidade. Venha participar e celebremos juntos essa busca de sermos um, na unidade com Cristo e no anúncio de Jesus Cristo. A Festa da Unidade marcará o final do ano litúrgico e início do Advento e ocorrerá uma semana após a celebração de Cristo Rei. É a ocasião para dar boas-vindas ao Ano Missionário na Arquidiocese do Rio, celebrado em 2020. Para o vigário episcopal do Vicariato Urbano, Padre Wagner Toledo, o lema da festa reforça o chamado missionário. Ele também destacou a unidade dos vicariatos da Arquidiocese no evento. O tema belíssimo, Missionários da Unidade, e o lema Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho, provoca no coração de todos nós, arquidiocesanos, o desejo de mais e mais em comunhão com o nosso pastor, o cardeal Dom Orani, realizar a obra do Senhor, anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia a tantas pessoas que, em meio à situação tão controversa da nossa sociedade, hoje se encontra.
e que tem na igreja um respaldo, um referencial para poder continuar a sua caminhada. E é tão belo quando a gente percebe que, ao caminhar, realizando a obra, nós é que nos enriquecemos com a experiência e com a graça de Deus que vai perpassando a nossa missão. Esse encontro, ele tem uma dimensão belíssima quando nós somos capazes de contemplar todo o contexto arquidiocesano, que como um grande vitral, de maneira diferente, a gente vai se complementando e forma então esse mosaico, né, esse belo vitral que de uma maneira tão harmoniosa resplandece e encanta aqueles que nos veem. É a sabedoria de Jesus que vai nos dizer: nisto conhecereis, né, que eu estou no meio de vós, por amardes uns aos outros. Então a gente brilha, se esforça para fazer com que cada vez mais o Cristo seja amado, seja conhecido, anunciando o seu amor. Tendo a figura incansável do nosso cardeal à frente, nos conduzindo, vendo o trabalho de todos os fiéis leigos, das mais diferentes faixas etárias, comunicando e testemunhando que Jesus está vivo, está no meio de nós. Por isso a gente celebra com muita gratidão, ao término do ano litúrgico, os nossos trabalhos, os nossos esforços e, ao mesmo tempo, começa a olhar, dimensionar o que temos ainda que percorrer, realizar. Com esse chamado a uma missão permanente, nós queremos então celebrar a Festa da Unidade. A Festa da Unidade contará ainda com a animação e música conduzidas por Olívia Ferreira, reflexão e oração do pregador, escritor e diretor espiritual da Renovação Carismática Católica no Rio de Janeiro, Padre Antônio José, e será encerrada com missa presidida pelo arcebispo cardeal Orani João Tempesta. O coordenador arquidiocesano de pastoral e pároco da Catedral Metropolitana, cônego Cláudio dos Santos, destacou a importância de todos participarem dessa grande festa da unidade na arquidiocese. Nós percebemos, né, que precisamos caminhar juntos. Então de fato, estarmos todos unidos, né, buscando esse desejo de fazer acontecer a presença de Deus como missionários que somos, né? Então, cada um de nós é batizado. Recebemos esse grande dom de sermos considerados filhos e filhas de Deus. E como batizados, sempre missionários. E então a Festa da Unidade ela vem colaborar para suscitar em cada um de nós, estando ali reunidos, esse desejo da missionariedade, né? De sermos realmente portadores dessa presença de Deus. Então, mais do que nunca, nós temos que abraçar verdadeiramente esse chamado também no nosso coração, de vivermos cada vez mais esse aspecto da unidade, independente de você estar no Vicariato Santa Cruz ou estar no Vicariato Sul, no Vicariato Norte ou Oeste, suburbano ou Leopoldina, urbano, né? Independe. O importante é que nós todos na Igreja Mãe nos encontramos, né, como igreja reunida que somos para fazer acontecer essa obra de Deus, né, que é, de fato, levá-lo ao coração, principalmente daqueles que se encontram mais afastados. Cada lugar nessa cidade deve ser local onde Deus realmente deve ser encontrado. E para isso, cada pessoa é chamada não mais a esperar que o outro venha ao seu encontro, mas nós temos que ser essa igreja mais do ir do que do vir. Você não vai ficar de fora dessa, né? Anota aí na sua agenda. Festa da Unidade, dia 30 de novembro, às 8 horas da manhã, na Catedral Metropolitana de São Sebastião, que fica na Avenida Chile, número 245, no centro do Rio. Mais informações pelos telefones 2240-2669, 2240-2669 ou 2240-2869, 2240-2869. O Vicariato Episcopal para a Caridade Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Pastoral do Meio Ambiente promovem no próximo sábado, dia 23 de novembro, das 9 da manhã ao meio-dia, na paróquia São João Batista, em Rio das Pedras, a Assembleia Arquidiocesana sobre o Meio Ambiente. O coordenador da Pastoral do Meio Ambiente, Ângelo Inácio, ressalta que o encontro não é destinado somente para membros e agentes da pastoral, mas para todos, e ele explica o porquê. A gente está reunindo os esforços para saber a resposta da seguinte pergunta: qual é o maior problema ambiental, socioambiental
da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E só quem tem essa resposta é quem vive isso. Por isso, a Pastoral do Meio Ambiente tem uma preocupação de todos os anos ouvir a igreja para saber, para traçar os planos de ação para o ano que vem. Em 2020, a gente quer estar discutindo, conversando, trabalhando, agindo, gestos concretos em função do nosso maior problema. E quem vai dizer é você. É você, meu irmão, é você, minha irmã. Por que a gente acha assim? Porque nós somos igreja de base, nós somos a base da igreja. E a gente não pode estar fazendo coisas que venham da nossa cabeça. Os nossos pastores têm alertado para isso, É uma igreja em saída, é uma igreja que vai para a rua, é uma igreja que converte pela ação, converte pelo exemplo. E a gente está aí para isso, e está aí para ouvir você e você, minha amiga, meu amigo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai se encontrar às 9 horas da manhã e vai ouvir, vai ouvir. As pessoas vão ter espaço para fala. É importante, a gente vai passar questionários, a gente vai passar perguntas, vai ter espaço para fala das pessoas. A gente está fazendo uma grande assembleia. É importante que você vá, que você que tem esse carisma, não é só para leigos, devo alertar, Padres, freiras, irmãs, todo mundo está convocado, está sendo convidado, está sendo alertado. Agora, em tempos de sínodo da Amazônia, é importante que a gente entenda que a gente tem um papel nisso, A Amazônia não é um ecossistema isolado, ele faz parte do sistema mundial. E a gente aqui do Rio de Janeiro tem coisas para fazer lá pela Amazônia, para a Amazônia. Então, é um tempo interessante para a gente estar se encontrando e estar conversando. Você pode fazer sua inscrição para participar da Assembleia Arquidiocesana sobre Meio Ambiente através do WhatsApp 97913-4182. 97913-4182. A paróquia São João Batista fica na estrada de Jacarepaguá, número 4450, em Rio das Pedras. Somos membros uns dos outros, passagem extraída do livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, é o tema do retiro da Pastoral de Comunicação da Arquidiocese do Rio, que será realizado no próximo sábado, dia 23 de novembro, das 8 da manhã às 3 da tarde, na paróquia São João Batista da Lagoa, em Botafogo. Organizado pelo assistente eclesiástico da pastoral, Padre Márcio Queiroz, o encontro pretende reunir todos os agentes da PASCOM para um momento de formação, partilha e fraternidade. O sacerdote reforça o convite para que todos os comunicadores participem do retiro. Como todos os anos, nós realizamos o retiro arquidiocesano para a pastoral da comunicação. Este ano, baseados na Carta do Dia Mundial das Comunicações, nós escolhemos justamente como tema a citação bíblica que o Papa nos propôs na sua mensagem. Somos membros uns dos outros. Isso nós encontramos na Carta de São Paulo aos Efésios. E, ao mesmo tempo, a ideia é que a gente possa, ao longo do dia, refletirmos sobre a importância do nosso ser em relação e descobrindo os caminhos comunitários que o Senhor vai colocando diante de nós para que nós possamos anunciar a Boa Nova, levar cada vez mais essa cultura do encontro para as nossas comunidades. De fato, nós somos membros uns dos outros e, como nos recorda o Papa, a motivação profunda que São Paulo nos recorda é justamente de que nós possamos nos despir da mentira e dizer a verdade. A obrigação de perseverar na verdade, como diz o Papa, nasce da exigência de não negar a mútua relação de comunhão. Deus não é solidão, mas é comunhão, é amor. O Papa nos recorda isso. E justamente o retiro é a oportunidade da gente ter esse encontro com esse Deus que caminha conosco, que nos ajuda e nos ilumina, para que nós possamos comunicá-lo aos irmãos e irmãs e estabelecer sempre um diálogo que seja próprio com Deus, mas
que se revele nas nossas relações humanas. Então, nós teremos o dia para refletirmos sobre isso, e todos aqueles que desejarem participar poderão fazer sua inscrição, né? Então, procurar aí no Facebook e também nas diversas informações que a gente vai passando nas redes sociais da forma de participar. Então, aguardo por todos os pasconeiros, vamos nos animar para fazer desse momento um momento bonito. O secretário da Pascom Rio e coordenador da Pastoral da Comunicação no Vicariato Leopoldina, Gustavo Kelly, conta mais detalhes sobre o encontro e destaca a programação deste ano. No dia 23 de novembro acontecerá o retiro da Pascom da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Este evento ocorre todo fim de ano com o objetivo de promover um momento de reflexões e orações, e principalmente a unidade, que é um ponto primordial para fazermos bem o nosso trabalho importantíssimo, que é a comunicação da nossa querida igreja. O retiro, que acontecerá na paróquia São João Batista da Lagoa, começará às 8 horas com muita oração e reflexão. Terá palestra ministrada pelo padre convidado Francisco Reinaldo. No restante do dia teremos dinâmicas, deserto, partilha, almoçaremos juntos e às 14 horas será celebrada a missa pelo padre Márcio Queiroz, nosso assessor-geral. Este é um dos 3 momentos de unidade presencial no ano em que a Pascom Rio promove, e posso dizer por experiência que é muito importante para todos os comunicadores católicos, ou pasconeiros, como carinhosamente nos tratamos. Além dos agentes da Pascom, são convidados também todos os profissionais da comunicação, bem como também aqueles que simpatizam com a comunicação da igreja. Conto com a presença de todos. A paróquia São João Batista da Lagoa fica na Rua Voluntários da Pátria, número 287, em Botafogo. As inscrições podem ser feitas através da página facebook.com/Pascom Rio. E para mais informações, ligue 2538-2926. 2538-2926. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, o Igreja em Ação volta já já. No dia 23 de novembro, o servo de Deus, Padre Donizete Tavares de Lima, será beatificado em cerimônia presidida pelo representante do Papa Francisco no Brasil, Cardeal Ângelo Béchu, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. A Santa Missa e o rito de beatificação acontecerão em frente à Igreja São José, em Tambaú, São Paulo, às 9 da manhã. A cerimônia contará ainda com a presença do Cardeal Orani João Tempesta, do Bispo da Diocese de São João da Boa Vista, Dom Antônio Emídio Vilar, além do postulador da causa, Dr. Paolo Vilota, e do vice-postulador da causa e reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú, Padre Anderson Godoy. No dia 6 de abril de 2019, o Papa Francisco autorizou a congregação a promulgar o decreto que reconheceu o milagre atribuído à intercessão do venerável servo de Deus, Padre Donizete Tavares de Lima, autorizando sua beatificação. O bispo da Diocese de São João da Boa Vista, Dom Antônio Emídio Vilar, enviou uma mensagem especial a você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, falando sobre as características da vida missionária do apóstolo da acolhida, como é conhecido Padre Donizete. Comunico-lhes a grande alegria da beatificação do Padre Donizete Tavares de Lima, neste dia 23 de novembro, sábado, às 9 horas, em Tambaú, nesta Diocese de São João da Boa Vista. A beatificação do Padre Donizete, o apóstolo da acolhida, como é chamado, vem logo após a canonização da Santa Dulce dos Pobres. O que isso nos diz? Estes exemplos de cristãos autênticos e nossos intercessores reforçam o nosso chamado da vocação primeira cristã à santidade. Nos santos que viveram entre nós, vemos uma santidade bem próxima e acessível, e que nos anima a caminhar sempre mais em busca da santidade, como vida cristã autêntica. Como padre diocesano, ele acolhia a todos os pobres e necessitados, os marginalizados e excluídos, os enfermos do corpo e da alma.
Com a palavra e o exemplo transmitia fé a quantos buscavam em Deus o sentido para as suas vidas de peregrinos nesta terra. Ele atendia os pobres, os doentes e todas as pessoas que tinham nele um refúgio, um amparo. O apóstolo da acolhida, de pastor com cheiro de ovelhas, o fez um servidor que lava os pés dos que chegam e que acorrem a ele à procura de Cristo e de sua graça. A sua imagem de padre diocesano é marcada pela bênção que ele distribuía aos fiéis que iam ao seu encontro, e seu gesto simples, profundo e fecundo de abençoar com uma das mãos traz a outra mão sobre o peito, o coração. A sua imagem nos mostra seu desejo de ser sacerdote segundo o coração de Jesus. A sua bênção era segundo as batidas do coração de um pastor que sentiu e percebeu as necessidades das ovelhas e lhes distribuía as bênçãos do céu. Sobre esta fé em Deus, o beato Donizete dizia: para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. O padre Donizete venerava e suplicava a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, devoção que recebeu do colo materno. Sua devoção à Mãe de Deus serve de grande exemplo. Ele dizia que não era ele que fazia os milagres, mas Nossa Senhora. Ele pedia para a Mãe de Deus e ela intercedia junto a seu filho, que concedia a graça. Caríssimos ouvintes da Rádio Catedral FM do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta os representará aqui em Tambaú, nesta beatificação do Padre Donizete Tavares de Lima. A todos vocês, caros ouvintes da Rádio Catedral FM, como fazia o Padre Donizete, também eu ergo agora a minha mão para abençoá-los e com a outra mão em meu coração ponho todos vocês no coração de Jesus, que é a fonte de todo amor e das bênçãos para as suas vidas. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a promulgação do decreto, no dia 8 de abril de 2019, a Santa Igreja atribuiu o título de beato ao venerável servo de Deus, Padre Donizete, autorizando sua veneração pública, ainda que limitada a lugares específicos, o que deve ser considerado um passo importante em vista de sua canonização, quando sua veneração será universal, isto é, para toda a Igreja. O decreto foi promulgado após o reconhecimento do milagre em favor do menino Bruno Henrique de Oliveira, atribuído à intercessão do venerável Padre Donizete, curado milagrosamente de uma deformidade congênita de nascença nos membros inferiores, conhecida como pé torto congênito bilateral. O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, ressaltou a história e a trajetória deste servo de Deus. Nesse dia 23 de novembro, teremos em Tambaú, estado de São Paulo, a beatificação do padre Donizete Tavares de Lima, um padre diocesano. Ele faleceu em 1961 e é muito importante ver a beleza da ação de Deus na sua vida. O padre Donizete foi um padre que nasceu em Minas Gerais, em Cássia, em 1882 e tornou-se padre diocesano, sendo ordenado no dia 12 de julho de 1908, em Pouso Alegre. E passou por várias paróquias, São Caetano em Pouso Alegre, em Jaguariúna, São Paulo, em Vargem Grande do Sul, em São Paulo, e depois em Tambaú, onde permaneceu 35 anos. Ali tornou-se um padre da acolhida, sabia acolher as pessoas que vinham de todos os cantos para rezar e pedir a benção a ele, um padre da caridade, que além de acolher, procurava ajudar os que chegavam, um padre devoto de Nossa Senhora, grande defensor e ao mesmo tempo propagador da devoção mariana, e um padre da bênção, com a sua mão esquerda no coração, sua mão direita estendida, como justamente é a fotografia dele,
sabia abençoar a todos e Deus agia no coração de muitas pessoas com muitos sinais e milagres. Um padre virtuoso, um padre que viveu sua vida para pregar o Evangelho, para cuidar do povo de Deus e que agora a Igreja coloca como bem-aventurado, como beato. Um passo importante dentro do reconhecimento da sua santificação, da sua canonização. Portanto, para todos nós do Brasil, mais um beato que nós agora teremos nesse próximo dia 23, ao mesmo tempo um padre diocesano que tanto bem fez a Tambaú e a região, já que caravanas vêm de todos os cantos para receber as bênçãos do Padre Donizete. Nós louvamos a Deus por tantos dons e tantas graças e que o Senhor continue conduzindo a todos nós para procurarmos cada vez mais ver nos exemplos de homens de Deus como o Padre Donizete, exemplos que de cada vez de configurar nossa vida a Jesus Cristo nosso Senhor e sermos cada vez melhor bons cristãos. Então, dia 23 de novembro, em Tambaú, às 9 horas da manhã, teremos a beatificação do Padre Donizete Tavares de Lima. O processo de beatificação de Padre Donizete Tavares de Lima iniciou-se no ano de 1992 e no ano de 2009, com o encerramento da fase diocesana, os autos foram encaminhados para Roma, culminando na data de 8 de abril com a decretação de sua beatificação. Padre Donizete se distinguia por uma vida simples e austera. Seu desejo era servir a Deus sobre todas as coisas, servindo ao povo que lhe foi confiado. Mais informações sobre a vida e o legado deixado pelo mais novo beato brasileiro você encontra no site padredonizete.com.br. E o melhor, a Rádio Catedral FM vai transmitir ao vivo no próximo sábado, às 9 da manhã, a Santa Missa e o rito de beatificação do Padre Donizete. As palavras do salmista, a esperança dos pobres jamais se frustrará, é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o terceiro Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado neste domingo, 17 de novembro. A repórter Bianca Fracalvieri, do Vatican News, traz uma análise completa sobre a mensagem do Sumo Pontífice para este dia. Em sua mensagem para a edição deste ano, Francisco faz uma comparação entre a situação do pobre no tempo do salmista e a situação atual, e constata que pouco mudou. Passam os séculos, mas permanece imutável a condição de ricos e pobres, como se a experiência da história não ensinasse nada. Assim, as palavras do Salmo não dizem respeito ao passado, mas ao nosso presente submetido ao juízo de Deus. Francisco cita as muitas formas de novas escravidões, como famílias obrigadas a deixar a sua terra, órfãos que perderam os pais, jovens em busca de uma realização profissional, vítimas de tantas formas de violência, da prostituição à droga, sem esquecer os milhões de imigrantes instrumentalizados para uso político. O Papa fala também das periferias de nossas cidades, repletas de pessoas que vagueiam pelas ruas em busca de alimento. Tendo se tornado eles próprios partes de uma lixeira humana, são tratados como lixo, sem que isto provoque qualquer sentido de culpa, enquanto são cúmplices deste escândalo. Não obstante a descrição de injustiça e sofrimento no Salmo, há uma definição do pobre. É aquele que confia no Senhor, pois tem a certeza de que nunca será abandonado. Na Escritura, o pobre é o homem da confiança, escreve o Pontífice. É precisamente esta confiança no Senhor, esta certeza de não ser abandonado, que convida o pobre à esperança. Ele sabe que Deus não pode abandonar. Jesus, por sua vez, não teve medo de se identificar com cada um deles. Francisco, então, adverte: esquivar-se desta identificação equivale a ludibriar o Evangelho e diluir a sua revelação. Sobretudo num período como o nosso, prossegue o Papa, é preciso reanimar a esperança e restabelecer a confiança. É um programa que a comunidade cristã não pode subestimar. Disso depende a credibilidade do nosso anúncio e do testemunho dos cristãos. Francisco recorda que a promoção, mesmo social, dos pobres não é um compromisso extrínseco ao anúncio do Evangelho. Pelo contrário, manifesta o realismo da fé cristã e a sua validade histórica. Como exemplo, o Santo Padre cita Jean Vanier,
que faleceu recentemente e o define como um grande apóstolo dos pobres. E por ocasião deste Dia Mundial, Francisco não pede somente iniciativas de assistência, mas faz votos de que aumente em cada um aquela atenção plena que é devida a toda pessoa que se encontra em dificuldade. Não é fácil ser testemunha da esperança cristã no contexto cultural do consumismo e do descarte, sempre propenso a aumentar um bem-estar superficial e efêmero. Requer-se uma mudança de mentalidade para redescobrir o essencial, para encarnar e tornar incisivo o anúncio do reino de Deus. Em sua mensagem, o pontífice não deixa de enaltecer o trabalho de inúmeros voluntários pelo mundo, mas recorda que os pobres não precisam somente de uma sopa quente ou de um sanduíche. Precisam das nossas mãos para se reerguer, dos nossos corações para sentir de novo o calor do afeto, da nossa presença para superar a solidão. Precisam simplesmente de amor. Eis então a exortação final do Papa. A todas as comunidades cristãs e a quantos sentem a exigência de levar esperança e conforto aos pobres, peço que se empenhem para que este Dia Mundial possa reforçar em muitos a vontade de colaborar concretamente para que ninguém se sinta privado da proximidade e da solidariedade. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Jornada Mundial dos Pobres está sendo realizada desde o dia 9 de novembro e segue até o dia 21, quando um fórum internacional sobre a população de rua será promovido na PUC-Rio. Para celebrar este terceiro Dia Mundial dos Pobres, o arcebispo da cidade, cardeal Orani João Tempesta, presidiu a missa Rio Celebra hoje pela manhã na capela do Colégio Zacaria. Amanhã, às 10 horas, Dom Orani também celebra a Santa Missa e participa de um café da manhã com a população em situação de rua na Catedral Metropolitana de São Sebastião. Todas as informações você encontra no site arquirio.org. O Igreja em Ação vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado a partir das 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.